Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Emanuela Barros, consultora educacional e neuropsicopedagoga. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto bem interessante nessa volta às aulas de 2021, que é a avaliação neuropsicopedagógica. Alguns pais têm me perguntado para seus filhos: eu preciso avaliar? Quem que avalia? Como que eu vou saber o que está contido numa avaliação? Então, para dirimir dúvidas, eu resolvi fazer um pequeno esquema para vocês. Então, quem que avalia a dificuldade de aprendizagem de uma criança, de um bebê, de um adulto ou de um idoso, por exemplo? Primeiramente, essas dificuldades elas podem ser avaliadas por psicopedagogos, quando a criança é bebê, não precisa de uma avaliação tão categórica, os neuropsicólogos, que foram os primeiros a fazerem essas avaliações, e agora os neuropsicopedagogos, porque tem uma mistura da psicopedagogia com a neurociência, com a neurologia, focado na aprendizagem, no desenvolvimento escolar e no progresso do que foi retido no cognitivo da pessoa. Então, quem avalia são esses profissionais que fazem relatórios pré-diagnósticos e vão encaminhá-los para um neuropediatra ou um neurologista. Quem é avaliado? Nem sempre a pessoa que é avaliada, ela já tem um laudo médico ou já toma alguma medicação. Pode acontecer da pessoa já tomar alguma medicação, porque passou por um posto de saúde público ou particular, passou por algum profissional que só podia medicá-lo e encaminhá-lo para uma avaliação para rever essa medicação. Isso acontece muito no nosso mundo neuropsicopedagógico. Então, às vezes, a criança, o idoso ou o adulto, por exemplo, com dislexia, com TDAH, ele já vem medicado com uns remédios conhecidos no mercado. Só que por meio da avaliação, esse ser que está sendo avaliado, ele poderá permanecer com essa medicação, ele poderá ter essa medicação suspensa, diminuída ou se reagir bem ao tratamento, ele poderá ter um acompanhamento mais adequado por outros profissionais também, a partir da avaliação, ou seja, do relatório que o médico vai finalizar do neuropsicopedagogo, que a gente faz o pré-diagnóstico. A finalização geralmente é feita por um médico. Então, o que é essa avaliação neuropsicopedagógica? Vamos aprofundar um pouquinho no que é isso, né? Que muita gente tem me perguntado. Ai, Manu, você fez uma especialização agora nova, você não trabalhava na área de drogas, e agora, por que você foi para essa área de avaliação? Bem, eu me apaixonei pela neurociência, pela neurologia, pela neuropsicologia, além da minha formação básica de pedagoga. Então, eu sempre quis ir além da pedagogia. Nunca me contentei com sala de aula de 1ª a 4ª série ou educação infantil, apesar de gostar muito desses trabalhos. Então, para unir o útil ao agradável, eu percebi que a avaliação neuropsicopedagógica, ela começa com conhecimento estruturado de testes padronizados, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, e que eu poderia me aprofundar e respaldar a minha prática por meio dessa avaliação. Então, geralmente, cada profissional tem a sua bateria de testes. No caso do neuropsicopedagogo, além dos testes padronizados pela neuropsicologia, que nós podemos utilizar, nós também utilizamos acompanhamentos por meio de jogos. E esses acompanhamentos, eles podem ser rápidos, apenas para uma avaliação, né? Vendo como que a criança vai brincar, analisando o seu cérebro cognitivo, emocional, as funções executivas dessa criança, as memórias, né, do adulto também, do idoso, a memória semântica, a memória fonoaudiológica,
e toda essa consciência, até que ponto o idoso conseguiu levar a consciência, por exemplo, do que ele estruturou a vida inteira. Então, a avaliação, ela tem uma bateria de testes específicas para crianças, uma bateria um pouco diferenciada para jovens e adultos e uma outra bateria de testes para idosos, porque são realidades bem diferentes. As faixas etárias são diferentes, nós temos que considerar o tempo de estudo dessa pessoa, a sua classe social, as oportunidades que essa pessoa teve. Então, a avaliação neuropsicopedagógica, ela não é apenas objetiva, mas ela tem a sua parte objetiva. Ela também é subjetiva, ela é relatada, ela é conversada, ela é acompanhada depois do fechamento do médico neuropediatra ou do neurologista. Então, a finalização da avaliação neuropsicopedagógica é justamente o feedback do neuropediatra ou do neurologista que vai me dizer, olha, esse seu assistido vai ter que tomar medicação, então só vou poder atendê-lo por meio da medicação. Não vou tomar medicação porque a profissional vai saber lidar comigo. Não é bem assim que a coisa funciona. Se o neurologista ou o neuropediatra disse que você tem que tomar medicação para se concentrar, por exemplo, nos estudos, se concentrar numa avaliação ou num acompanhamento continuado após essa avaliação, qualquer profissional que eu for encaminhar, seja uma fonoaudióloga, né, seja um psicólogo, seja um médico, esse profissional ele vai agir da mesma forma, porque é necessário então tomar a medicação para continuar o atendimento, para que essa atenção ela seja mais focada, mais estendida. Então, finalizando, né, a avaliação neuropsicopedagógica, ela é isso. Geralmente dura de 5 a 10 atendimentos de 1 hora. Só esticamos o atendimento para 2 horas quando realmente não temos como finalizar esse atendimento. Então, a flexibilidade do profissional ela é regida pela necessidade do assistido, da família do assistido ou do próprio assistido que procurou uma avaliação para ele. E o neurofeedback, ele é sempre muito importante. Quando o atendimento é online, esse neurofeedback, ele precisa ser bem constante para que a pessoa realmente não desista da avaliação. E o pré-diagnóstico, ele é finalizado após toda a bateria de testes. Então, se eu tenho uma bateria de 25 testes com jogos, com atividades de várias formas, ou até mesmo um pequeno teste de psicomotricidade, apenas para poder encaminhar para um profissional adequado, eu precisarei avaliar muito bem todas as áreas de funcionamento desse cérebro. Então, somente aí que o profissional vai se sentir seguro e confortável para fazer um relatório pré-diagnóstico. Então, não dá para fazer um teste de TDAH e, poxa, mano, eu tenho TDAH, né? Fazer um teste de dislexia, fazer 1, 2, 3 atendimentos e achar que o profissional já tem que dar relatório, né? Então, isso é muito importante, porque não é apenas eu que vou me recusar a fazer isso sem a pessoa realmente fazer toda a bateria de testes, quanto outros profissionais também, né? Então, primeiro é feita uma avaliação para depois se pensar numa intervenção, que é o acompanhamento. Então, a gente só interfere numa doença quando a gente tem certeza que essa doença existe. A gente só interfere num transtorno, num distúrbio, quando a gente tem certeza que esse distúrbio existe. Então, sem uma avaliação, o que eu vou interferir? Eu vou fazer um jogo de premonição, por acaso? Não dá, né? Então, assim, é importante o profissional, antes de fazer uma intervenção de qualidade e um acompanhamento sério, ter um norte. Quais são os sinais que
essa pessoa está dando para a sua família, para a sua escola, para o seu dia a dia, o seu ambiente de trabalho, que a levou a fazer toda uma avaliação. E essa avaliação, ela começa na anamnese, como qualquer outro atendimento da área terapêutica. Então aqui nós temos uma mistura de educação com saúde. A neuropsicopedagogia, ela é isso. Então, antes de aplicarmos uma bateria de testes, o primeiro passo é a anamnese, é eu conhecer o meu assistido. Como que ele nasceu, como foi a gestação, como foi a vida dos seus pais, como se for um idoso, né, como foi o seu relacionamento com seus filhos, como foi a sua vida profissional, o que ele realizou, o que ele não realizou, quais são suas frustrações, quais foram os seus traumas, foram físicos, foram psicológicos, para que eu tenha realmente uma visão concreta e bem definida, bem orientada para a intervenção. Então, a avaliação, ela é a base fundamental de qualquer terapia, de qualquer tratamento de saúde para uma intervenção adequada. Então é isso, pessoal. Se você quiser fazer a sua avaliação, aproveite os meus descontos, né, mensais e todo o trabalho que eu posso fazer, tá certo? E eu vou ter o prazer de indicar vocês para profissionais também excelentes, alguns que eu já conheço, que já entraram em contato comigo, e outros que nós vamos aprendendo a encaminhar, principalmente para assistidos de outras cidades, porque nós estamos aqui em Brasília e temos já assistidos que estão em Lages, em Santa Catarina, pessoas que podem viajar para outros locais e precisam de um atendimento adequado em outro local. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Não perca o nosso próximo vídeo, que será justamente sobre o resultado de excelência nessa área de avaliação após uma boa intervenção.